Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui hoje para poder falar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que ele nos colocou aqui no coração, na mente, e dividir com os irmãos esse momento de estudo da palavra de Deus. O pastor nos pediu isso esta semana, então é muito prazeroso poder falar um pouco do que Deus tem colocado nos nossos corações nesses dias, com essa pandemia, com todas essas coisas acontecendo no nosso país, com as dificuldades que nós temos, né, hoje em dia de olhar para o futuro e viver o presente como um desafio, uma proposta, um desempenho que deveremos ter, ou que devemos manter diante de Deus. Eu sempre falo que a nossa vida é uma escolha dentro do propósito de Deus. Então nós temos que procurar sempre estar verificando através da palavra aquilo que Deus quer ensinar aos nossos corações. E como não podia deixar de ser, eu preparei esse estudo. Espero que os irmãos não vão ter oportunidade de conversar comigo, mas nós estaremos aí online a qualquer momento para qualquer dúvida ou qualquer comentário dos irmãos. O texto que nós escolhemos hoje é um texto bastante conhecido aí da palavra de Deus, e nós sabemos também que muitas vezes nós temos falado, eu principalmente, eu falo muito de exortação, de coisas que Deus tem colocado como desafio, e muitas vezes como até orientação, no sentido de crescimento, no sentido de crescimento espiritual, no sentido de desafio, de como encarar a vida. E eu gosto muito desses temas, eu uso muito o Velho Testamento, e muitas vezes as pessoas acham que tem um teor um pouco mais exortativo, mas hoje eu resolvi preparar alguma coisa bem diferente, alguma coisa diferente realmente nesse tempo de pandemia, que pode nos trazer um pouco de alegria, um pouco de concentração dentro daquilo que nós devemos fazer, o que ministramos quando estamos com os irmãos, ou propriamente quando temos essa ferramenta para conversar com os irmãos. O texto é esse, né? Aparecem as flores na terra, parece só uma música, né? Mas é um texto bíblico. Aparecem as flores na terra, é tempo de cantar. Escolhi esse texto porque nós entramos a primavera e não deu tempo de comemorar nada nessa igreja, porque nós estávamos ainda com dificuldade de nos reunir. E quando eu vejo a entrada da primavera, né, é um motivo de muita alegria para nós, porque nós vemos aqui, principalmente na nossa cidade, na nossa região, a gente vê as flores aparecendo, né? A renovação da natureza, a beleza das flores. E eu escolhi duas flores aí, ó, muito bonitas, por sinal, que uma representa basicamente uma flor que eu não sei o nome, a primeira, que está em vermelhinho, né? Que é lá de Israel, da região da Terra Santa, muito conhecida lá, e que aparece muito na entrada, no final do inverno, no começo da primavera, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo no Brasil. Não é o que eles estão vivendo lá hoje, mas é o que nós estamos vivendo no Brasil. A segunda flor aí, do seu lado direito, ela é conhecida como a flor da amêndoa, também muito comum lá em Israel, e diz a história bíblica que essas flores, essa flor principalmente a da amêndoa, era que enfeitava o candelabro, né, no templo. Então é muito interessante a gente ver que essas coisas subsistem até hoje e que a todo ano elas estão se renovando, né? Por mais que o tempo passe, as flores elas têm o seu momento de aparecer, de florir, de ficar bela, depois de cair as suas folhas, gerar as suas sementes, e novamente o ciclo começa. É bem assim também as nossas vidas. E a gente tem que aprender a viver com isso. Aprender a entender como Deus coloca essas coisas na nossa vida. E o texto que a gente escolheu está lá em Cantares, é esse texto que
que nós vamos ler agora, é o tempo de renovação, que eu chamei. Que está em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, do versículo 11 e 12, que diz assim: E porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se na nossa terra, em nossa terra. Tempo de renovar nossa vida de propósito. Temos falado muito sobre isso, né? Vida de propósito. E esse tempo de renovação é justamente isso, né? É a gente olhar para o que a gente já viveu, para o que a gente passou nesse ano, esse ano que já está caminhando mais para o fim do ano, né? E a gente observar que apareceu de novo as flores na terra. O ciclo da alegria e da presença de Deus nas nossas vidas, ele se renova a cada manhã. E na natureza ele se renova todo ano, toda estação, porque vai e volta as estações do ano e a gente vê de novo as flores aparecendo, de novo essa beleza, né, da construção da natureza feita por Deus. E eu queria só trazer isso para as nossas vidas no dia de hoje. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho de alegria, de esperança. E é o que esse tempo nos traz. É o tempo de renovar nossa vida de propósito. Um tempo delicioso que nós temos que viver com Deus e diante do propósito de Deus. Ou seja, uma vida de propósito diante de Deus. E aí nós temos aí, eu coloquei uma introdução falando que esse texto aí, ele nos traz assim uma linguagem poética que, na verdade, ele eterniza o amor entre Deus e os homens. Esse texto, ele tem essa propriedade, né, de mostrar a importância da alegria no coração do homem. É muito importante quando esse texto foi escrito e da forma como ele foi escrito, dizendo que passou. Algumas dificuldades, elas vão aparecer, mas elas vão passar. Algumas tristezas, algumas coisas não tão bonitas vão passar. Alguma coisa que nos aflige ou que nos torna angustiados, nos deixa angustiados. Como se fosse um inverno, né? O inverno dá essa sensação da gente ficar preso, querendo se aquecer, dificilmente a gente tem o privilégio de ver o sol todos os dias. Então parece que a gente está vivendo um momento complicado. Passou o inverno e agora nós estamos na primavera. E quando a gente inicia essa primavera, a estação de plantio ela chega e a germinação também, né? Todo mundo que trabalha aí nas fazendas por aí, nessa época agora não, porque nesses tempos não, porque a agricultura progrediu muito, mas no meu tempo de criança, chegava em setembro, era o tempo de plantar o milho, era o tempo de plantar sementes no campo, porque a germinação se dá, no caso do milho, se daria lá para janeiro, final de janeiro mais ou menos, que seria esse tempo bonito. Então, logo que passa a primavera, as primeiras chuvas, e aí começa a estação do plantio e da germinação. É mais ou menos assim que funciona também conosco, né? Passa-se aí o inverno, a dificuldade, a angústia, o não privilégio de se ter o sol todos os dias sobre as nossas cabeças, mas daí começa essa fase da nossa vida, a fase da primavera. Eu gosto de falar assim. É preciso então plantar. E plantar o que, irmãos? Plantar o otimismo, plantar a esperança, alegria, solidariedade, e para ver germinar o Evangelho no coração de todos os desalentados e oprimidos do nosso país, da nossa cidade, e muitos daqueles que frequentam as nossas igrejas de vez em quando passam por isso também. Então é hora de germinar isso, né? Da gente plantar para ver germinar o Evangelho no coração dessas pessoas. Porque é preciso plantar otimismo, esperança, solidariedade. Eu lembrei dessas três, porque eu acho que muitas vezes nós deixamos isso de lado.
Nós ficamos tão fechados como igreja, ou muitas vezes como na sequência nossa, que a gente, na sequência de vida que nós temos com os nossos irmãos, e nós deixamos isso passar, esquecemos de dar importância para isso, né? Que o otimismo, a alegria, a esperança, a solidariedade, ela tem que ser plantada, ela tem que ser distribuída. E nada melhor que nós, né? Nada melhor que nós, cristãos, para poder fazer isso com a alegria do Senhor, que deve estar conosco todos os dias. E como sempre a palavra de Deus, ela traz assim uma nota de esperança, né? E com o intuito também de nos aperfeiçoar, né? E de transformar também as nossas vidas. Isso é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, hoje, lendo esse texto, nós vemos que é tempo de cantar. Não é tempo de chorar. É tempo de cantar. É tempo de alegria. É tempo de buscar Deus. É tempo de andar com Deus de uma forma diferente. De viver com Deus de uma forma diferente. De ver a beleza daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, para que nós possamos ser transformados como eleitos de Deus. É preciso então plantar para poder colher. Basicamente é isso. Nós temos uma vida diante de Deus, nós precisamos nos colocar diante de Deus. E eu diria assim, diria em algumas palavras o que a gente precisa plantar. Eu já falei, né? Nós precisamos plantar o otimismo. O otimismo. E aí eu separei alguns textos aí que falam muito disso, do otimismo, das verdades que nós temos que buscar. E um desses textos, que é o de Marcos 2, de 1 a 5, ele retrata também, os 3 textos são muito importantes na questão do otimismo, mas se vocês pensarem, eu não sei se a referência está certa, mas em Marcos 2 a gente tem aquela experiência daqueles amigos que levam o paralítico e que são alcançados pela graça de Cristo, e aquele paralítico ele recebe uma bênção especial direto de Cristo, né? A mensagem de otimismo, quer dizer, as pessoas que ali estavam, que levaram aquela pessoa para lá, era alguém que acreditava realmente no que estava acontecendo, no que poderia acontecer, e acreditava realmente que as coisas iriam caminhar para melhor. O otimismo é bem isso, né? A gente olhar para as coisas, mesmo que demanda uma certa preocupação, mas a gente olhar com esperança, com alegria e enxergar que as coisas caminham melhor, principalmente quando elas estão indo na direção do que a palavra de Deus nos ensina. É preciso plantar otimismo. É preciso plantar esperança. Já comentamos. Esses textos de Isaías retratam bem isso. Mais do que isso, né, que a gente tem que renovar a nossa esperança sempre. Jeremias, o texto é muito lindo. Vocês leiam depois esses 3 textos, são muito bonitos. E que nos traz essa mensagem de que a nossa esperança está em Deus e que através de Deus nós obteremos vitória. Então a primavera chega com essa mensagem. A esperança está em Deus e nós com certeza estaremos crescendo quando nós colocamos os nossos propósitos diante de Deus. E a solidariedade, a gente vai comentar cada um deles agora, mas a solidariedade, talvez a mensagem mais forte, é aquela do samaritano, né? Quando ele sente e vive aquele momento de empatia forte, né? De sofrer e de olhar o sofrimento daquela outra pessoa e tratá-lo de uma forma diferenciada. Nós precisamos tratar as pessoas que convivem conosco de uma forma diferenciada. Se não está agradando nesse momento, procure como agradar. Se você não consegue alcançá-la, se a sua mensagem de otimismo não está boa, se a sua palavra não tem trazido esperança, e se você não está conseguindo
ter empatia ou ser solidário com o sofrimento ou com as dificuldades que as pessoas estão passando nesse momento, você precisa mudar urgentemente a sua vida. Porque como cristãos nós não podemos, nós não fomos chamados para coisa diferente. Nós somos chamados para trazer alegria, esperança, otimismo, solidariedade e mostrar isso. É uma coisa natural daqueles que buscam a Deus e daqueles que estão em contato com Deus. Nós precisamos aí desenvolver esses propósitos na vida com Deus. Propósito de vida com Deus. Tem que mudar sim. Não pode ser sempre aquela pessoa que espalha tristeza, rancor, angústia, que vive derrubado ou que vive sem acreditar nas coisas, ou sem colocar um pouco de afetividade, sem manifestar um pouco de carinho, um pouco de atenção às pessoas. Isso não é verdadeiramente a primavera do cristão. Não é. E a gente precisa viver as nossas estações com Deus. E falando aí do otimismo, queria que vocês pensassem um pouquinho, né? E eu disse aqui que está existindo uma falência do otimismo. As pessoas estão muito pessimistas, né? O pessimismo parece que é bonito, parece que é alguma coisa que tem mais valor até que o otimismo hoje em dia. Porque ele tem imperado sobre as pessoas, ele tem dominado pessoas. O pessimismo ele tem sido muito forte e ele destrói pessoas, ele destrói instituições, ele faz com que a igreja não caminhe, que ela não receba de forma abundante a bênção de Deus. Então, o pessimismo ele veta, né? Ele veta todo o fluxo de talentos e dons. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, isso também acho que não é o caminho, eu acho que nesse momento de pandemia não adianta fazer isso, acho que todas as coisas que nós estamos investindo, nós estamos perdendo tempo, enfim. Hoje em dia está muito normal o porém, né? Que nada mais é do que o mas. E tudo que vem depois do mas ou do porém, justamente é para contradizer alguma coisa de esperança ou de reconhecimento que alguém possa ter falado. Então ele veta talentos, dons. Olha, irmãos, quantos talentos, quantos dons nós temos hoje disponíveis, por exemplo, na nossa comunidade, na nossa igreja. Os irmãos já pararam para ver? Já pararam para pensar quantos talentos têm chegado, quantos talentos têm saído, quantos dons têm sido utilizados, quantos dons ainda não foram utilizados, quantas coisas boas poderiam ter sido feitas se trabalhássemos com mais otimismo, com mais fé, com mais expectativa de melhora. O pessimismo também neutraliza a nossa criatividade. Estamos ficando muito pouco criativo, muito pouco. Esteriliza as nossas emoções. A gente de vez em quando fica tão frio, né? Que a gente não consegue mostrar a nossa alegria, por exemplo, a nossa satisfação quando certas coisas acontecem. Porque isso tem passado nas nossas mentes, né? Também nos faz ser o último da fila e não o que puxa o cordão. Isso é uma brincadeira de criança. Ninguém queria ficar no último da fila, né? Ninguém queria ser o último a ser escolhido para a partida de futebol. Ninguém gosta disso. Isso não é mensagem de otimismo. A gente tem que começar a puxar as rédeas da nossa casa, da nossa família, das pessoas que convivem conosco, dizer da alegria, dizer sempre da satisfação em tê-los por perto. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes tem falado isso para os seus familiares? Isso é importante. Trazer mensagem de otimismo, de esperança, de expectativa, de que realmente colocou diante de Deus e que realmente está preocupado e que realmente
tem empatia. Olha quantas coisas a gente tem deixado passar como igreja. Mas o que o otimismo nos traz mais forte é justamente o exercício da fé. Quando a gente é otimista, a gente acredita que Deus pode, que Deus vai fazer. A diferença é muito grande, irmãos. Deus pode fazer, pode não fazer. Mas se a gente não acredita que Ele vai fazer, a gente não consegue enxergar o que Ele fez. E quando a gente é otimista, a gente está naquela expectativa de que Deus vai fazer. E a gente consegue enxergar até quando Ele não quis fazer. E isso fica muito claro para a gente. Os objetivos são muito claros, muito claros. E quando a gente não tem o otimismo, a gente não consegue prevalecer contra o inimigo, porque ele já nos dominou. Pessimismo não é obra de Deus. Se você está assim, cuide-se. Levante a voz diante de Deus, né? E se a igreja tem desanimado, não tem sido otimista, eu queria dizer que a igreja precisa ser semeadora de perspectivas, de sonhos, de esperança, de vida, de projeto, de fé e otimismo para a comunidade, para o mundo. Ela precisa fazer esse tipo de movimento. Precisamos criar isso como hábito. Começa na sua vida, começa na minha vida, e depois ela se estende para toda a igreja. Cuide-se. Pessimismo não é de Deus. Ainda falando um pouquinho de otimismo, eu queria dizer, essa frase eu li e eu achei muito interessante. Ela diz assim que a cruz de Cristo é o grande sim para o nosso não. A cruz de Cristo abre portas, abre mentes e nos permite chegar diante de Deus. Rasgou o véu. Já não há mais separação. Ele, com os braços abertos, representa em nossa mente o mais de Deus para os nossos menos. Nós podemos diante de Deus. Mas podemos mesmo, não é partido. Nós podemos diante de Deus. As coisas se transformam de uma forma incomparável, imensurável, quando Deus nos ajuda, quando Deus está conosco, quando nós confiamos nisso. O otimismo ensinado da Bíblia não é carregado de pragmatismo, que vale tudo para se obter o que se quer, nem forjado em bigorna da teologia da prosperidade. Eu falei isso aí porque está voltando essa história de novo, né? Prosperidade. Mas é motivado pelas promessas de Deus e selado pelo seu positivismo. São promessas que Deus nos fez. O otimismo, a versão, o olhar positivo para as coisas que Deus tem nos permitido, é algo que não se constrói, que não se modela em cima de uma teoria, de uma teologia, mas sim em cima da palavra e da promessa de Deus. É muito interessante isso. De novo, a igreja precisa ser semeadora de perspectivas, sonhos, esperança, semeadora de vida, de projetos de fé, otimismo para o mundo. Precisamos voltar a ter essas motivações, como se fosse uma meta, né? Como se fosse um lema para a igreja. Falando um pouco da esperança, falamos do otimismo, a esperança diz assim que é aguardar com confiança, esperar com certeza. Olha que bonito que é isso, né? A esperança que a gente vê na Bíblia, e que é a esperança que Deus nos dá, que Deus nos permite conhecer,
é aquela que a gente aguarda com confiança e espera com certeza. Não é pouca coisa, não, irmãos. Um ditado popular, não muito correto, diz que a esperança é a última que morre, mas na verdade ela é a primeira que traz vida, porque ela tem a fé como motivação. Você não tem esperança se você não tiver fé. A fé é a prática da esperança que você tem em Deus. A esperança do cristão jamais morre porque tem como aval a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai morrer. Temos a garantia, o penhor do Espírito Santo de Deus, de que Ele estará conosco, de que Ele nos motivará em esperança. Salmo 86 diz que a gente, nessa perspectiva de fé, a gente caminha de força em força, de vitória em vitória. É assim que tem que ser a nossa esperança. Cada dia a sua vitória, a cada dia a sua luta, mas a cada dia a sua vitória. A sua vitória. Essa é uma esperança importante na vida do cristão. Precisamos acender essa luz. Esse texto me lembra, essa frase me lembra um pouco Abraão, quando ele sai lá da sua terra, das suas posses, ele sai e deixa muita coisa para trás e vai caminhando para aquilo que Deus ia permitir para ele, acreditando somente em Deus. E ele chega a uma nova terra, e aquele caminhar Deus ainda não tinha encerrado, ele tem que caminhar de novo, ele vai para uma nova terra, e, enfim. Mas Deus, de uma certa forma, acendeu a luz de Abraão quando Deus permitiu e falou para Abraão que a sua descendência seria incontável e dominaria a terra. Isso é um pouco diferente dos propósitos que muitas vezes nós temos hoje na vida, né? Abraão fortaleceu, acendeu a luz da esperança com essa promessa para a sua geração. Não foi para ele, não. Foi para a sua geração. Não foi para ele. Ele viveu momentos maravilhosos com Deus, mas ele sabia que a geração dele ia ser uma geração abençoada sobre a terra. É para a gente pensar um pouco onde está a nossa esperança, né? Nossa esperança é num futuro melhor para a gente, ou de Deus tomando conta e fazendo de forma que é com a sua casa, a sua descendência, além de ser incontável, possa dominar a terra. Uma coisa muito importante para a gente pensar como cristão. A Bíblia nos ensina que Deus foi esse plantador da esperança, né? Eu lembro um texto de Jesus no tanque de Betesda, quando ele abençoa ali, quando ele mostra ali que existe algo diferente no propósito de Cristo, que não era o que as gerações e os povos estavam vendo ali, mas que existia esperança. Por mais que a rivalidade, a dificuldade, os planos, os entendimentos, a forma de crer ou a forma de propagar as coisas fossem diferentes, né? Mas ali Jesus estava mostrando que existia uma esperança sim, e que a água que saía desse poço, ela era uma renovação presente na vida daquelas pessoas, e que ela tinha que ser algo diferente, e ele faz algo diferente na vida das pessoas. Falando ainda da esperança, a mensagem da esperança se traduz em vitória. Em vitória. Se você pensar em tudo isso que a gente vê hoje em dia, a falta de esperança tem nos levado a não construir e a não motivação de construir coisas maiores para o reino. A mensagem de esperança ela
tem que ser traduzida em vitória. Então, se você hoje pensa, poxa, o que eu estou fazendo aqui diante de Deus, o que eu tenho buscado, como tem sido a minha vida, e aí você olha um pouquinho e olha ao redor do que você tem construído, qual tem sido a sua motivação e qual tem sido a resposta dessa esperança que você acredita que tem ou que tem visto, ela tem sido traduzida em vitória ou tem sido traduzida em derrota. Se for em derrota, não é muito a esperança que Deus planta no nosso coração, não. A esperança que Deus planta no nosso coração nos traz vitória. Devemos saturar nossa mente da positividade da esperança. Esse texto é muito lindo, Jeremias 3:21, que diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu descobri esse texto, para mim esse texto não existia. Eu descobri isso quando tinha uns 15 anos. E eu escrevi num texto publicado aí pela Federação de Jovens na época. E todo mundo achou que eu inventei aquilo, que era uma coisa minha. Onde você tirou isso? Eu não inventei nada, estava na Bíblia. Que as pessoas naquela época ainda não tinham chave bíblica na internet para buscar rapidamente um texto. E ninguém sabia onde existia, onde estava esse texto. E esse texto é muito importante, porque ele nos traz assim, que a esperança de vitória, a minha porção tem que ser o Senhor. E o que eu tenho que trazer à minha memória, à minha mente sempre, é uma esperança de vitória na pessoa de Cristo. Se eu fizer isso a todo momento que eu estiver triste, que eu estiver angustiado, eu tenho certeza que a esperança é renovada, que Deus vai permitir que as coisas mudem. Devemos declarar então que Deus é o alimentador das nossas esperanças. Deus é o alimentador, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto. É esse texto de Abacuque tão lindo. Deus é a nossa esperança. Ele nos renova a esperança, Ele nos permite acreditar, Ele nos permite ter o otimismo. E por último, eu queria falar da solidariedade. É um texto, muita gente acha que isso é secundário diante dos afazeres ou diante daquilo que é mais importante. Algumas pessoas gostam de colocar o que é mais importante para o cristão fazer, mas a solidariedade como ato de repartir, de ser sócio, né, de participar, a gente precisa ver isso, a gente precisa rever isso na nossa vida. A gente precisa olhar para a multidão como Cristo olhava. Os textos estão aí, textos tão diretos, né? Do sentimento forte de Cristo, né? Quando ele vê lá a viúva, né, de Naim, né? Quando a gente vê a morte de Lázaro no sepultamento, as reações, a forma como Cristo trabalhou isso naqueles momentos, né? Como ele fez questão de mostrar isso para a humanidade. Porque ser solidário é ser generoso, é agir com liberalidade. A gente pega, por exemplo, o primeiro texto aí é o do bom samaritano. A gente vê que ele agiu de uma forma extraordinária, né? Quando você é solidário, você pratica generosidade, você age com liberalidade, porque tudo que você tem foi dado por Deus, e tudo que você pode ajudar as pessoas, ou pode ser solidário com as pessoas, ou agir com generosidade, e conforme a liberalidade que você tiver para tratar esse assunto, Deus certamente vai te abençoar mais. Bem mais, bem mais. Quem já pratica isso sabe disso. E você precisa também ter sensibilidade, né? Enxergar o momento. Ter aquela história da empatia, né? De sofrer, deixar-se comover. Deixar-se comover. Hoje em dia está cada vez mais difícil isso. Mais distante de conseguirmos. Mas a gente tem que treinar isso.
Tem que colocar no coração que isso é um desafio para o meu coração, é um desafio que com certeza tem que estar no seu coração também. A igreja precisa ter empatia e compaixão por vidas. Se a igreja não tiver isso, ela começa a perder realmente o rumo da história. Aquilo que Deus colocou para que a igreja pudesse fazer. E aí, falando de solidariedade, só para a gente um texto, uma interpretação, né? Que a parábola do bom samaritano, quando a gente vê a parábola, a gente vê que existiam 3 personagens ali: o assaltante, o religioso e o samaritano. Na versão do assaltante, essa compaixão apresentada ali é mais ou menos assim: o que é meu, o que é seu será meu, se eu puder tirar de você. Tem os religiosos, que é aqueles que o que é meu, o que é seu, se você pudesse defender. E o samaritano, que age como Deus age: o que é meu, mas poderá ser seu, se você precisar. A igreja precisa testemunhar o padrão de Deus, e nesses 3 aí o padrão de Deus é o samaritano. Não é fácil, mas é o samaritano. Para a gente refletir aí. Eu gosto de dizer que a primavera é motivo de alegria, motivo de muita satisfação, já falei isso no início, mas a gente precisa saudar a primavera. Saudar a primavera, nos comprometendo em sermos semeadores da alegria, da esperança, do otimismo, da solidariedade. Nesse mundo falido, marcado pelas crises existenciais, são muitas, pela política do engano e do engodo. A primavera é tempo de jardim florido. Como está o nosso jardim? Como estão as flores do nosso jardim? Cuidadas ou cercadas de pragas? Mesmo que exista um calvário na vida de alguém, podemos fazê-lo ver nele um jardim. Diga a Deus: Senhor, que a minha vida seja uma primavera constante, mesmo sabendo que existem espinhos no meu jardim. Posso cantar que a tua graça me basta. Basicamente é isso. Essa é a mensagem. E que a gente guarde aí no coração essa última mensagem: é que nós não fomos feitos para sermos derrotados pela falta de otimismo e esperança. Nós fomos feitos para experimentar na companhia de Deus as bênçãos de uma vida de propósito, servindo como referência para todos os homens da terra. Exatamente isso. Vida de propósito. Que os irmãos permaneçam assim e que Deus continue abençoando a todos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta hora que pudemos estudar a tua palavra e de alguma forma, Pai, queremos que a tua mensagem fique no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo e que de uma certa forma, Deus, tu continues a abençoá-los e a mostrar a diferença, Pai, da vida que temos, da vida que temos vivenciado e daquilo que é o teu propósito, daquilo que é a vida de propósito com a tua presença. Que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe, nos dê sempre da alegria de estarmos na tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, fiquem com Deus e vamos aí nos preparar para a eleição dos presbíteros da nossa igreja e que isso seja um motivo de festa, de alegria. Que Deus esteja abençoando a todos e que Deus esteja abençoando a nossa igreja para que possamos crescer fortalecidos no poder de Deus. Amém.